O amor que corrói a casa nova era tudo o que eles sempre sonharam. Localizado em uma pequena cidade costeira, o isolamento oferecia o refúgio perfeito para Luna e Gabriel. Após anos de relacionamento conturbado na cidade grande, eles finalmente encontraram um lugar onde poderiam começar de novo. O ambiente era pacífico, a brisa do mar, os sons de pássaros, e o jardim selvagem que Luna já planejava revitalizar. Nos primeiros dias, tudo parecia uma extensão daquele amor que ambos acreditavam ser eterno. Havia um calor constante em seus olhares, toques gentis que reafirmavam o carinho entre eles. Gabriel, sempre atencioso, começou a restaurar a casa, enquanto Luna cuidava dos detalhes decorativos. Era como se a casa nova simbolizasse uma renovação da própria relação. Ambos estavam cientes de seus passados turbulentos, mas acreditavam que aquela mudança seria suficiente para deixar as feridas para trás. As manhãs eram preenchidas com risadas e planos para o futuro. As noites, com conversas sobre filhos, viagens e uma vida que, finalmente, parecia estar nos trilhos. O amor que os unia era palpável, e o mundo parecia em ordem. Porém, no fundo de tudo isso, algo sombrio já começava a se instalar, uma presença invisível e silenciosa, aguardando o momento certo para se manifestar. Na terceira semana, Luna começou a notar pequenas mudanças em Gabriel. Não eram mudanças físicas, mas sutis comportamentos que antes não existiam. Ele sempre foi calmo e paciente, mas agora, uma leve irritabilidade surgia sem motivo aparente. O silêncio tranquilo das manhãs já não trazia o mesmo conforto. Gabriel começava a se isolar, passando mais tempo no porão, onde trabalhava em um projeto secreto que ele nunca mencionava com muitos detalhes. Uma noite, enquanto Luna estava no jardim podando as flores selvagens, ela sentiu um arrepio súbito. Olhou para trás e viu Gabriel na janela, observando-a. Seus olhos pareciam vazios, sem o brilho de carinho que sempre acompanhava seus olhares. Quando ele percebeu que ela o tinha notado, um sorriso forçado se formou em seu rosto, mas Luna não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Os pequenos comportamentos estranhos continuaram a se acumular. Gabriel começava a esquecer detalhes simples, como o que comeram no jantar na noite anterior ou conversas que haviam tido pela manhã. Sua memória falhava, mas ele negava isso veementemente. Luna, preocupada, sugeriu que ele fosse ao médico, mas Gabriel apenas riu, como se fosse uma ideia absurda. Naquela mesma semana, Luna acordou no meio da noite e encontrou Gabriel em pé ao lado da cama, encarando-a com uma expressão estranha. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele apenas murmurou algo incompreensível e voltou para a cama, como se nada tivesse acontecido. Esses momentos se tornavam mais frequentes. O Gabriel que ela conhecia parecia estar desaparecendo aos poucos, substituído por alguém frio, distante, quase irreconhecível. O comportamento de Gabriel se tornava cada vez mais errático. Luna, agora atenta às mudanças, notava pequenos momentos em que ele parecia não ser mais o homem por quem havia se apaixonado. O brilho de seus olhos desaparecia e, em seu lugar, surgia uma frieza quase cruel. Certa tarde, enquanto preparava o jantar, Luna percebeu que Gabriel estava em pé no corredor, observando-a em silêncio. O silêncio pesava no ar. Quando ela sorriu, tentando quebrar o clima estranho, ele retribuiu com uma risada baixa e seca, como se algo tivesse mudado profundamente dentro dele. A risada fez os pelos de sua nuca se eriçarem. "Por que você está sempre tentando agradar?" ele perguntou, o tom de voz carregado de desdém. Luna ficou chocada com o comentário. Gabriel nunca havia sido do tipo de pessoa que a humilharia desse jeito, e a maneira como ele falou, como se seu amor fosse uma fraqueza, a atingiu como um golpe. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, tentando manter a calma, mas a insegurança crescia dentro dela. Ele se aproximou lentamente, seu olhar vazio, e sussurrou, "Não percebe o quanto isso é patético? Sempre tentando consertar tudo. Você nunca vai conseguir." Essas palavras foram como veneno. Luna sentiu-se humilhada, como se todo o esforço que fez para manter o relacionamento vivo fosse em vão. O Gabriel que ela conhecia, que a amava, parecia se despedaçar diante dela. Ela tentou argumentar, tentou entender o que estava acontecendo, mas cada tentativa era recebida com olhares vazios e respostas cortantes. As noites também se tornaram uma provação.
Gabriel começou a ter episódios em que se levantava no meio da madrugada, falando em línguas que Luna não reconhecia, com palavras que soavam como sussurros de algo maligno. Ela tentava acordá-lo, mas ele a afastava com violência, deixando-a aterrorizada a ponto que antes era um amor profundo agora se transformava em um pesadelo, onde ela se sentia impotente, humilhada e presa em um relacionamento que se desfazia em sombras e dúvidas. Luna não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. As mudanças em Gabriel se tornaram insuportáveis, e a sensação de que algo muito mais sombrio estava tomando conta de seu marido agora era constante. Aquele homem com quem ela dividira sonhos, planos e promessas de uma vida feliz estava se transformando em alguém que ela mal reconhecia. Certa noite, depois de mais um episódio em que Gabriel acordou murmurando palavras incompreensíveis, Luna tomou a decisão de confrontá-lo. Ao amanhecer, ela se aproximou dele enquanto tomava o café da manhã. Ele estava sentado à mesa, com os olhos fixos no nada, mastigando mecanicamente. A frieza no ar entre eles era palpável. Gabriel, precisamos conversar, ela disse, sua voz carregada de preocupação e medo. Você não está bem. Algo está acontecendo, e eu não posso mais ignorar isso. Gabriel ergueu os olhos lentamente, como se estivesse saindo de um transe. Por um breve momento, ela viu um lampejo do homem que amava, mas logo a expressão vazia e insensível voltou ao seu rosto. Não há nada de errado comigo, ele disse, sem emoção. O problema está em você, Luna. Você sempre foi fraca. Aquelas palavras a atingiram como um golpe, mas ela se manteve firme. Isso não é você falando. Eu sei que tem algo aqui, algo que está nos destruindo. Eu só quero ajudar. Gabriel soltou uma risada fria, como se a ideia de ser ajudado fosse absurda. Ele se levantou da mesa e foi até o porão, o lugar que ele passou a visitar com frequência. Determinada a entender o que estava acontecendo, Luna decidiu segui-lo. No porão, ela encontrou algo que não esperava. Havia símbolos estranhos desenhados nas paredes, e objetos que pareciam pertencer a algum ritual antigo estavam espalhados pelo chão. No centro, Gabriel estava de joelhos, olhando fixamente para uma figura sombria, quase imperceptível, que parecia flutuar no ar à sua frente. Gabriel! Luna gritou, o coração disparado, mas ele não respondeu. Ele estava perdido, completamente sob o controle da entidade que agora tomava conta de sua mente e alma. Ao tentar se aproximar, uma força invisível a empurrou para trás, como se a própria casa a estivesse rejeitando. Luna percebeu, naquele momento, que o homem que amava estava se perdendo para algo muito maior do que ela podia compreender, e que o amor deles, antes tão forte, estava sendo corrompido por uma força sombria que já não podia ser parada. Após o terrível confronto no porão, Luna sabia que precisava escapar daquela casa e de Gabriel. O homem que ela conhecera e amara havia desaparecido por completo, substituído por uma sombra de crueldade e frieza. Nos dias seguintes, ele mal falava com ela, mas, quando fazia, eram palavras cheias de desprezo. Em um momento de solidão e desespero, Luna decidiu que partiria. Ela não suportava mais os olhares vazios de Gabriel, as palavras cortantes que a humilhavam cada vez mais. Ele dizia coisas que antes nunca teriam saído de sua boca, insultando sua capacidade de amar, sua dedicação ao relacionamento. Você nunca foi suficiente, ele disse uma noite, em um tom gelado. Sempre soube que você acabaria fugindo. Fraca, como sempre. Essas palavras a atingiam profundamente, mas Luna começou a perceber que ele já não era humano, ou, pelo menos, não o homem que ela conhecera. Ele estava sendo controlado, como um fantoche, e o pior de tudo era que ela não podia fazer nada para salvá-lo. Certa tarde, ela começou a arrumar suas coisas. Enquanto jogava algumas roupas na mala, sentiu a presença de Gabriel à porta do quarto, observando-a novamente. Acha que vai fugir? Ele perguntou com um tom de zombaria, os olhos escuros, sem vida. Você nunca vai conseguir me deixar. Havia algo na maneira como ele falava que a fazia se sentir pequena, humilhada, como se todo o amor que ela havia oferecido fosse desprezível. Uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto ela se virava para ele. Eu vou tentar, respondeu com a voz trêmula. Ela sabia que não tinha escolha. Não havia mais amor ali,
Apenas ruínas de uma relação destruída por forças além de seu controle. Luna correu pela casa, a mala na mão, o coração acelerado e a mente tomada por pânico. Ela sabia que Gabriel a observava, sentindo prazer em sua tentativa desesperada de fugir. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se a casa, que antes fora um símbolo de esperança, agora conspirasse para mantê-la ali. Quando chegou à porta da frente, sentiu um arrepio profundo, uma força invisível que a impedia de abrir a maçaneta. Suas mãos tremiam enquanto lutava contra a barreira que parecia tão real quanto qualquer parede. Gabriel, parado no topo da escada, observava com um sorriso perverso, os olhos quase brilhando na penumbra do corredor. Eu te disse, ele sussurrou, você nunca vai me deixar. Luna caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia sufocada pelo peso de algo maior, algo que não podia ver. Foi então que ela entendeu. Não era apenas Gabriel que estava preso naquela maldição. Ela também estava. A casa, a entidade que corrompia seu marido, já tinha envolvido ambos. Não havia escapatória. O amor que os unira havia se transformado em correntes invisíveis, impossíveis de romper. Ela se levantou devagar, os olhos vazios como os de Gabriel. Sabia, agora, que estavam condenados a permanecer juntos, não por escolha, mas por uma força que consumia suas almas. O amor havia morrido, mas a maldição os manteria presos para sempre. Meses se passaram desde que Luna abandonara toda a esperança de escapar. Ela e Gabriel viviam como sombras do que já foram. O amor, antes vibrante, se transformou em uma prisão sufocante, corroído por uma entidade invisível que se alimentava de suas dores. Eles não falavam mais, os dias eram preenchidos pelo silêncio pesado de uma vida sem sentido. A casa, que um dia simbolizou um novo começo, agora era seu túmulo emocional. Luna andava pelos corredores vazios, sem emoção, sabendo que não poderia escapar da maldição que os aprisionava. Certa manhã, enquanto observava pela janela uma jovem casal visitando a propriedade vizinha, Luna sentiu um calafrio familiar. Ela sabia, naquele momento, que a entidade não terminaria com eles. Aquela força sombria, que destruíra seu amor, logo encontraria novas vítimas. O ciclo começaria de novo, e, em breve, outro casal apaixonado cairia na mesma armadilha devastadora.